O quarto voto dos jesuítas é um juramento de obediência incondicional ao Papa. Mas, e se essa tiver sido a fraude mais engenhosa da história e a verdadeira lealdade não fosse prometida ao trono de São Pedro, mas à própria ordem, uma entidade sombria e ambiciosa nascida nas chamas da Reforma? Porque os monarcas mais poderosos da Europa, homens que venceram dezenas de guerras, declararam em uníssono que o seu principal inimigo não era o exército vizinho, mas o silencioso confessor jesuíta que sussurrava no quarto ao lado? A história que nos contaram fala de santos e mártires, de educadores e missionários. A história oculta, no entanto, fala de uma arma forjada não em aço, mas em psicologia, uma arma projetada para conquistar não terras, mas a própria consciência humana. No ano de 1540, quando o mundo cristão se partia em dois, um ex-soldado basco, aleijado em batalha, apresentou ao Papa um plano. Seu nome era Íñigo Lopes de Loyola, mais tarde conhecido como Inácio. Ele não ofereceu um novo regimento de soldados, mas uma Companhia de Jesus, uma força de elite espiritual. O mundo viu um ato de fé. Poucos perceberam que estavam a testemunhar o nascimento do serviço secreto mais eficaz e duradouro da história da humanidade. A pedra angular dessa nova ordem não era uma regra monástica comum, mas um pequeno livro intitulado Exercícios Espirituais. Não se engane, não se trata de um simples guia de orações. É um manual de desconstrução e reconstrução psicológica, um programa de treino intensivo de 30 dias, desenhado para quebrar a vontade individual e forjar no seu lugar uma lealdade absoluta e inquestionável à companhia. O novato era isolado, levado a visualizar o inferno com um realismo aterrador, a sentir o cheiro do enxofre, a ouvir os gritos dos condenados. Depois, era guiado por meditações que o faziam ver a ordem como o único exército capaz de salvar o mundo dessa danação. Ao final do processo, o homem que entrava já não existia. Em seu lugar, estava um soldado perfeito, um agente que acreditava que qualquer ato, por mais sombrio que fosse, era justificado se servisse ad maiorem de gloriam, para uma maior glória de Deus. Uma frase que, na prática, significava para a maior glória da companhia. Os reis temiam os exércitos, e os exércitos temiam a Deus. Mas os jesuítas ensinavam aos reis a que Deus exatamente rezar hoje. Eles se espalharam pela Europa com a velocidade de uma praga ou de uma revelação, dependendo de quem se pergunta. Infiltraram-se nas universidades mais prestigiadas, não como estudantes, mas como mestres. Desafiavam os melhores teólogos protestantes para debates públicos, transformando a fé numa arena de esgrima intelectual onde a sua lógica afiada e a sua retórica treinada quase sempre saíam vitoriosas. Recrutavam os filhos mais brilhantes da nobreza e da burguesia nascente, não para mosteiros empoeirados, mas para uma vida de ação, de influência, de participação no grande jogo do poder mundial. Imagine que você é um nobre do século XVI. De um lado, tem o mosteiro tradicional, que lhe se oferece uma vida de contemplação e isolamento. Do outro, tem a Companhia de Jesus, que lhe oferece uma educação de elite, acesso às cortes reais e a promessa de estar na vanguarda da batalha pelo futuro da civilização. A escolha era óbvia. Para os ambiciosos, para conquistar o mundo, não bastava rezar. Era preciso comandar as almas que rezavam. Este exército de mentes brilhantes e vontades quebradas precisava de uma hierarquia rígida, uma cadeia de comando militar. No topo, não um abade, mas um superior geral, eleito para toda a vida, a quem todos deviam obediência cega. O primeiro, claro, foi o próprio Inácio. Seus sucessores seriam conhecidos nos corredores do poder
como o Papa Negro, uma figura cuja influência sombria era sussurrada como sendo igual, se não superior, à do próprio Papa Branco, em Roma. Essa estrutura permitia uma coordenação global de ações que era impensável para qualquer reino ou império da época. Enquanto os reis de Espanha e França se digladiavam por uma província, a Companhia de Jesus planeava em décadas, movendo as suas peças, um professor aqui, um confessor ali, um missionário do outro lado do mundo, num tabuleiro de xadrez que abrangia o planeta inteiro. Eles não estavam a construir um reino para Deus. Estavam a construir uma rede de inteligência e influência sob a bandeira de Deus. O famoso quarto voto, a obediência especial ao Papa em relação às missões, foi o golpe de mestre de Inácio. Publicamente, atava a ordem diretamente a Roma, tornando-a a guarda pretoriana do papado, a sua arma mais leal na luta contra a heresia protestante. Isso conferia-lhes uma legitimidade inatacável e a proteção do poder eclesiástico. Mas, na prática, essa lealdade era uma via de mão dupla, com uma estrada secreta que fluía na direção oposta. Os jesuítas, posicionados em todas as cortes e centros de saber, recolhiam informações que eram mais valiosas do que qualquer exército. Eles não apenas obedeciam ao Papa, eles informavam, aconselhavam e, em última análise, moldavam as decisões do próprio Papa. A ordem tornou-se os olhos, os ouvidos e, perigosamente, o cérebro de uma igreja em estado de sítio. A lealdade jurada ao Papa era o escudo perfeito. Por trás dele, a lealdade real era a missão da companhia, uma missão cujos contornos e objetivos finais só eram conhecidos pelo círculo mais restrito em torno do Papa Negro. A primeira grande demonstração do seu poder não foi num campo de batalha, mas numa cidade italiana chamada Trento. O Concílio de Trento, convocado para dar uma resposta à reforma de Lutero, arrastava-se há anos, atolado em disputas teológicas e rivalidades políticas. Os bispos e cardeais estavam divididos, incapazes de forjar uma frente unida. O futuro do catolicismo estava em jogo. Foi nesse pântano de incerteza que os agentes do Papa Negro fizeram a sua jogada. 2 teólogos jesuítas desconhecidos na altura chegaram não como príncipes da igreja, mas como consultores. Seus nomes eram Diego Laínez e Alfonso Salmeron. Eles não tinham direito a voto, mas não precisavam. Vieram armados com algo muito mais poderoso, a inteligência estratégica e a disciplina férrea da companhia. Eles eram a ponta de lança de uma operação destinada não apenas a defender a fé, mas a reescrevê-la de uma forma que servisse aos interesses da ordem. Enquanto os veneráveis bispos discutiam o sexo dos anjos em latim pomposo, Laínez e Salmeron trabalhavam nos bastidores, organizavam reuniões secretas, redigiam discursos para cardeais indecisos, forneciam argumentos teológicos irrefutáveis aos defensores da autoridade papal e, segundo seus detratores, não hesitavam em usar a chantagem e a desinformação para neutralizar os seus oponentes. Eles transformaram um debate teológico num campo de batalha de inteligência. A sua missão era clara: fortalecer o poder do Papa, centralizar a autoridade em Roma e consagrar doutrinas que tornassem a Igreja menos uma federação de dioceses e mais uma monarquia absoluta. Por quê? Porque uma igreja centralizada era uma igreja que podia ser mais facilmente influenciada, se não controlada, por uma organização disciplinada e global como a deles. Enquanto os bispos discutiam o sexo dos anjos, os jesuítas decidiam quem construiria a escada para o céu e, mais importante, quem controlaria a chave do portão. O Concílio de Trento não foi uma reforma, foi uma tomada de poder disfarçada de teologia. O catolicismo que emergiu de Trento era uma besta diferente. Era mais rígido, mais dogmático,
mais militante e inequivocamente romano. Doutrinas como a justificação pela fé e pelas obras, a autoridade da tradição ao lado da Escritura e, crucialmente, a supremacia do Papa foram cimentadas não como opiniões teológicas, mas como verdades inquestionáveis. Quem quer que as desafiasse era um herege. E quem foram os principais arquitetos dessas formulações? Os teólogos jesuítas. Eles não ganharam a discussão. Eles definiram os termos da discussão. Eles criaram o sistema operativo ideológico para os próximos 400 anos de catolicismo. A Inquisição, revigorada, tornou-se o braço armado dessa nova ortodoxia. E os jesuítas, os seus conselheiros intelectuais. Eles forjaram as correntes dogmáticas que iriam prender a mente católica por séculos e fizeram-no de forma tão sutil que a própria Igreja lhes agradeceu por isso. A vitória em Trento deu à ordem um prestígio e uma influência imensos. Eles tinham provado o seu valor. Tinham mostrado que eram a força de combate intelectual mais formidável do mundo. Mas o controlo da doutrina era apenas o primeiro passo. Uma lei, mesmo que divina, só é eficaz se as gerações futuras forem ensinadas a obedecer-lhe. A verdadeira guerra, eles sabiam, não era pelo presente, mas pelo futuro. E a única forma de conquistar o futuro era controlar a educação daqueles que o iriam governar. Esta percepção deu origem ao projeto mais ambicioso e, talvez, mais sinistro da Companhia de Jesus: a criação de um império global de colégios, uma máquina de moldar mentes à escala continental. A ordem estava prestes a lançar a sua maior operação de conquista, não com espadas, mas com livros didáticos e lousas. O campo de batalha estava a deslocar-se das catedrais para as salas de aula. O que você faria se quisesse controlar um continente inteiro em 2 gerações? Conquistaria os seus exércitos ou educaria os seus filhos? Os jesuítas escolheram a segunda opção. E se a genialidade de Íñigo de Loyola foi um presente de Deus ou a mais calculada das ambições humanas? Escreva nos comentários. Foi fé ou foi poder? A conquista do futuro começou silenciosamente, não com o estrondo dos canhões, mas com o som de sinos a chamar para a aula. Por toda a Europa católica, da Polônia a Portugal, da Itália à Irlanda, uma nova instituição começou a surgir com uma rapidez espantosa: o Colégio Jesuíta. A sua proposta era revolucionária e irresistível. Ofereciam a melhor educação da época, abrangendo os clássicos, as ciências, a retórica e a teologia. E o mais chocante de tudo, era gratuita. Para a nobreza e a emergente classe mercantil, ansiosas por dar aos seus filhos uma vantagem no mundo, esta era uma oferta impossível de recusar. Reis, duques e banqueiros faziam fila para entregar os seus herdeiros aos cuidados dos padres da companhia. Eles pensavam que estavam a comprar educação. Na realidade, estavam a entregar as chaves da mente da próxima geração. A isca era o conhecimento, o anzol, o controlo ideológico. O segredo deste império educacional era um documento notável, o Ratio Studiorum. Era um plano de estudos detalhado e unificado, um manual de operações para todos os colégios jesuítas do mundo. Desde o primeiro dia de aulas até a formatura, cada aluno, fosse em Roma ou em Viena, passava pelo mesmo currículo rigoroso, pela mesma disciplina, pela mesma formação espiritual. O Ratio Studiorum não era apenas um programa educativo. Era um sistema operativo concebido para instalar um conjunto específico de valores e uma forma particular de pensar. Criava-se um homem jesuíta, disciplinado, eloquente, devoto e, acima de tudo, convicto da visão de mundo da ordem. Os jesuítas compreenderam uma verdade simples: quem controla a lousa de hoje escreve as leis de amanhã. Eles não estavam a formar homens livres,
estavam a produzir em massa a futura elite dirigente da Europa, uma elite que partilhava uma linguagem comum, uma cultura comum e uma dívida de gratidão para com os seus mestres. Imagine o poder desta rede. Em poucas décadas, os graduados dos colégios jesuítas ocupavam posições de poder em toda a Europa. Eram ministros, generais, juízes, diplomatas e, por vezes, até reis. Quando um governante precisava de um conselheiro, de um tutor para o seu filho ou de um enviado para uma missão delicada, quem melhor do que os seus antigos e brilhantes professores ou os seus colegas de escola, homens formados no mesmo molde? A ordem não precisava de conspirar para se infiltrar no poder. Ela tinha criado uma autoestrada para ele. Os seus antigos alunos, agora nos centros de decisão, naturalmente favoreciam a compânica que os tinha formado. A lealdade à alma mater tornou-se indistinguível da lealdade a uma agenda política e religiosa global. Era uma rede de influência informal, mas incrivelmente poderosa, unida não por juramentos secretos, mas por laços de educação e experiência partilhada. Era o investimento de longo prazo mais bem-sucedido da história. Este sistema, no entanto, não era meramente sobre colocar aliados em posições de poder. Era sobre moldar a própria cultura e o debate intelectual da época. Os jesuítas tornaram-se os guardiões do conhecimento. Os seus colégios eram centros de investigação científica, as suas bibliotecas as mais completas, os seus acadêmicos os mais publicados. Eles abraçaram a ciência, mas apenas a ciência que não contradizia a sua teologia. Promoveram a arte barroca, uma forma de arte exuberante, dramática e emocional, perfeitamente adequada para cativar os corações e as mentes na sua luta contra a austera estética protestante. Eles não apenas reagiram à cultura, eles produziram-na ativamente. Estavam a travar uma guerra cultural total, e a sua principal arma era uma rede de instituições que pareciam benevolentes e iluminadas. Cada peça de teatro encenada nos seus colégios, cada tratado científico publicado, cada pintura encomendada era uma pequena batalha ganha na guerra pela alma da Europa. Mas o sucesso gera inimigos. Outras ordens religiosas, como os dominicanos e os franciscanos, olhavam com inveja e suspeita para a ascensão meteórica da companhia. As universidades mais antigas, como a Sorbonne em Paris, viam os colégios jesuítas como rivais perigosos que lhes roubavam os melhores alunos e o favor real. Os protestantes, claro, viam-nos como os soldados de choque do anticristo. E mesmo no seio da Igreja Católica, muitos começaram a questionar o imenso poder e a riqueza que a ordem estava a acumular. Acusações de arrogância, de duplicidade e de uma moralidade excessivamente flexível começaram a circular. A sua doutrina do probabilismo, que permitia escolher uma opinião moral menos rigorosa se fosse apoiada por um teólogo respeitável, foi vista pelos seus críticos como uma licença para o pecado, uma forma de justificar qualquer ação desde que servisse aos interesses da companhia. O império da educação era brilhante na sua fachada, mas, nas suas fundações, começavam a aparecer fissuras de desconfiança. O poder da ordem na Europa, construído sobre a doutrina e a educação, parecia inabalável, mas a sua ambição não conhecia fronteiras. A verdadeira prova da sua estratégia e da sua flexibilidade moral viria quando confrontados com uma civilização muito mais antiga, mais sofisticada e mais resistente à influência externa do que a Europa. Uma civilização que se via como o centro do universo e todos os outros como bárbaros. O próximo movimento no grande tabuleiro de xadrez da companhia não seria na Europa, mas do outro lado do mundo, num lugar fechado e misterioso conhecido como o Império do Meio.
a China. Seria lá que os soldados de Inácio enfrentariam o seu maior desafio, um desafio que os levaria a questionar os próprios fundamentos da fé que juraram defender, forçando-os a fazer uma escolha impossível entre a ortodoxia e o poder. A estratégia de moldar a elite europeia através da educação foi um sucesso retumbante. Mas e quando se deparavam com uma elite que já se considerava o auge da civilização? Na China, os jesuítas não podiam simplesmente construir um colégio e esperar que os filhos dos mandarins aparecessem. Para penetrar na inexpugnável cidade proibida, eles teriam de se tornar mais chineses do que os próprios chineses. Esta missão, liderada por um homem de gênio e audácia inigualáveis, Matteo Ricci, tornar-se-ia o exemplo mais famoso e escandaloso da tática jesuíta de acomodação. Era uma abordagem pragmática que consistia em adaptar a mensagem cristã à cultura local. Mas na China, a pergunta que ecoou até o Vaticano foi: até que ponto se pode dobrar a verdade antes que ela se parta? Onde termina a adaptação e começa a apostasia? Ao chegar à China no final do século XVI, Ricci e os seus companheiros perceberam rapidamente que a abordagem missionária tradicional estava condenada ao fracasso. Pregar sobre um carpinteiro crucificado a uma elite confucionista que valorizava a harmonia social, a ordem e o culto aos antepassados era inútil, se não insultuoso. Então Ricci tomou uma decisão radical. Ele trocou o hábito de monge pela túnica de seda de um letrado confucionista. Em vez de pregar nas ruas, ele procurou entrar nos círculos dos intelectuais e dos funcionários da corte. Ele não lhes falou de pecado original e redenção, mas de astronomia, de matemática, de cartografia. Ele apresentou-se não como um pregador religioso, mas como um sábio do Ocidente, um homem de ciência e filosofia que vinha partilhar o seu conhecimento. Ele seduziu a elite chinesa com relógios, prismas e mapas do mundo que, para choque dos seus anfitriões, mostravam que a China não era, afinal, o centro geográfico do mundo. O passo seguinte foi ainda mais ousado. Ricci começou a argumentar que o cristianismo não era uma religião estrangeira, mas o culminar das mais antigas e puras tradições chinesas. Ele sustentou que o conceito chinês de Tian, céu, ou Shangdi, Senhor do Alto, era, na verdade, o mesmo Deus do cristianismo. O mais controverso de tudo foi a sua atitude em relação aos ritos chineses. Ele permitiu que os seus convertidos chineses continuassem a praticar as cerimônias em honra de Confúcio e dos seus antepassados. Argumentou que estes não eram atos religiosos de idolatria, mas sim rituais sociais e cívicos, uma forma de mostrar respeito semelhante a tirar o chapéu a um rei na Europa. Para entrar na Cidade Proibida, os jesuítas estavam dispostos a deixar Cristo do lado de fora dos portões, disfarçado de filósofo chinês. Esta estratégia foi um sucesso espetacular. Os jesuítas tornaram-se conselheiros do próprio imperador, reformando o calendário chinês e ganhando um acesso e uma influência sem precedentes. Mas em Roma, as notícias da China foram recebidas com horror. As ordens rivais, especialmente os dominicanos e os franciscanos, que tinham sido muito menos bem-sucedidos na China com os seus métodos diretos, acusaram os jesuítas de comprometer a fé de forma imperdoável. Para eles, permitir o culto aos antepassados era pura e simples idolatria. Traduzir o nome de Deus para um termo pagão era uma heresia. A controvérsia dos ritos chineses explodiu, dividindo a Igreja Católica durante mais de um século. Foi uma guerra teológica travada à distância, com relatórios, acusações e defesas a cruzarem os oceanos. Você está disposto a sacrificar a pureza da fé pelo poder sobre um continente inteiro?
Para os inimigos dos jesuítas, a resposta da ordem era um retumbante sim. Eles argumentavam que a companhia estava a criar um cristianismo sintético, uma religião híbrida, que era mais confucionista do que cristã, tudo em nome do pragmatismo e da influência política. O debate arrastou-se por décadas, com papas a emitirem decretos contraditórios, ora apoiando uma facção, ora outra. A questão fundamental era a que definia a própria ordem dos jesuítas. Os fins justificam os meios? A sua flexibilidade era um sinal de gênio missionário ou de um cinismo sem limites? Para a companhia, o objetivo final, a conversão da China, era tão monumental que justificava meios extraordinários. Eles viam os seus críticos como mentes rígidas e tacanhas, incapazes de compreender a complexidade de uma cultura milenar. Os seus críticos, por outro lado, viam a ordem como uma organização perigosamente maquiavélica, disposta a vender a alma da igreja em troca de um lugar à mesa do poder imperial. A controvérsia revelou a linha tênue que a ordem sempre percorreu, a fronteira entre a adaptação e a corrupção, entre a estratégia e a traição. No final, a ordem perdeu a batalha. No início do século XVIII, o Papa Clemente XI condenou definitivamente os ritos chineses, declarando-os incompatíveis com a fé católica. A decisão foi um desastre. O imperador Kangxi, sentindo-se insultado por um poder estrangeiro, que se atrevia a ditar o que era ou não permitido na sua nação, baniu o cristianismo. A promissora missão chinesa, construída ao longo de mais de um século de trabalho paciente e compromissos audaciosos, ruiu. A controvérsia deixou uma mancha indelével na reputação da ordem, fornecendo aos seus inimigos a prova de que precisavam de que a sua ambição não conhecia limites, nem mesmo os teológicos, enquanto na China eles tentavam adaptar-se a um império antigo noutra parte do mundo. Nas selvas remotas da América do Sul, eles não estavam a adaptar-se a nada. Estavam a construir o seu próprio império a partir do zero, um projeto tão radical e autônomo que faria o escândalo dos ritos chineses parecer uma pequena disputa de sacristia. A experiência chinesa foi uma aposta de alto risco, uma tentativa de se curvar a uma civilização antiga para a influenciar por dentro. Foi genialidade ou traição? O que você acha que moveu os jesuítas na China? Foi a adaptação estratégica para um bem maior ou a corrupção da fé em troca de influência? Deixe sua resposta nos comentários. Nas profundezas impenetráveis da selva sul-americana, longe dos olhos curiosos dos imperadores chineses e dos papas romanos, os jesuítas embarcaram no seu experimento social e político mais audacioso. Nas terras que hoje são o Paraguai, o Brasil e a Argentina, eles criaram um estado dentro de um estado, um império teocrático que não prestava contas a nenhum rei. Oficialmente, chamavam-se reduções, aldeias criadas para proteger os índios Guarani dos brutais caçadores de escravos portugueses, os bandeirantes. Para o mundo, era uma obra de caridade e civilização sem precedentes. Para os impérios espanhol e português, no entanto, as reduções eram uma ameaça crescente, uma utopia fortificada que parecia mais um reino independente da Companhia de Jesus. Foi o paraíso na Terra ou o primeiro gulag teocrático da história moderna? A resposta, como sempre acontece com a ordem, depende do ângulo da câmara. A escala do empreendimento era impressionante. Durante mais de 150 anos, os jesuítas governaram uma população que chegou a ultrapassar os 140 mil indígenas espalhados por cerca de 30 cidades-estado. Nestas reduções, a vida era organizada com uma precisão militar. O dia começava e terminava com orações, pontuado pelo trabalho, nos campos de erva mate ou nas oficinas de artesanato.
A propriedade era comunitária. A comida, o vestuário e as ferramentas eram distribuídos pelos padres. Em troca de segurança e sustento, os Guarani entregavam a sua liberdade e a sua cultura. Os padres jesuítas eram os governantes absolutos, administradores, juízes, chefes militares e líderes espirituais. Eles criaram uma sociedade notavelmente próspera e ordenada, onde o analfabetismo era praticamente inexistente, e as artes, como a música e a escultura barroca, floresciam de forma espantosa. As suas igrejas, construídas no coração da selva, rivalizavam em beleza com as da Europa. Mas esta utopia tinha um lado sombrio. Os Guarani estavam completamente isolados do mundo exterior. O contato com os colonos europeus era estritamente proibido. Eram, na prática, menores perpétuos, tutelados por padres que, embora talvez bem-intencionados, exerciam um controle total sobre todos os aspectos das suas vidas. A disciplina era rigorosa e as punições por infrações eram públicas e humilhantes. Mais preocupante, para as coroas de Espanha e Portugal, era o poder militar das reduções. Para se defenderem dos caçadores de escravos, os jesuítas treinaram e armaram um exército guarani. Equipado com armas de fogo e treinado em táticas europeias, este exército tornou-se a força militar mais formidável da região. Os jesuítas tinham o seu próprio exército privado, leal apenas a eles. O paraíso que construíram tinha muros altos e soldados nos portões. Um Estado que controla a economia, a lei e as armas não é uma missão de caridade, é um poder soberano. A inveja e a suspeita das autoridades coloniais cresceram exponencialmente. Os colonos espanhóis e portugueses ressentiam-se do sucesso econômico das reduções que competiam com eles no mercado da erva mate e do couro. Acusavam os jesuítas de acumularem fortunas fabulosas e de enviarem ouro secretamente para Roma. Os governadores viam a autonomia das reduções como um desafio direto à sua autoridade. Como podia uma ordem religiosa governar um território vasto e comandar um exército sem prestar contas à coroa? A situação tornou-se insustentável em 1750, quando Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Madrid. O tratado redesenhou as fronteiras, entregando o território de 7 das mais prósperas reduções a Portugal, o que significava, para os Guarani, a escravidão. Os jesuítas receberam ordens de evacuar as populações, e aqui a lealdade da ordem foi posta à prova. A quem obedeceriam? Aos reis e ao Papa, ou aos seus súbditos indígenas e ao seu próprio império? A resposta foi a guerra. Conhecida como a Guerra Guaranítica, o conflito que se seguiu foi uma tragédia. Alguns padres jesuítas, desafiando as ordens dos seus superiores em Roma, ficaram e lutaram ao lado dos seus exércitos indígenas contra as forças combinadas de Espanha e Portugal. Durante anos, a selva tornou-se um campo de batalha sangrento. No final, a superioridade tecnológica e numérica dos exércitos coloniais prevaleceu. As reduções foram destruídas, os seus habitantes mortos, escravizados ou dispersos. O sonho da utopia jesuíta na América do Sul terminou em fogo e sangue. Para os inimigos da ordem, a Guerra Guaranítica foi a prova final da sua arrogância e da sua traição. Eles tinham criado um Estado rebelde e não hesitaram em pegarem armas contra os seus próprios soberanos católicos para o defender. O Império do Paraguai pode ter ruído, mas a sua lenda serviu para alimentar o medo crescente na Europa. Os jesuítas não se contentavam em aconselhar reis, eles queriam o seu próprio reino. A experiência no Paraguai, tal como a da China, mostrou a escala global das operações da ordem e a sua capacidade de agir como um poder geopolítico independente. Mas a sua arma mais eficaz e subtil não eram os exércitos de indígenas
ou os tratados de astronomia. Era algo muito mais íntimo, silencioso e, por isso mesmo, mais perigoso. Era o acesso ao lugar onde nascem as decisões mais secretas, onde se confessam as fraquezas mais profundas e onde um sussurro no momento certo pode mudar o curso de uma nação. A verdadeira sede do poder jesuíta não estava em Roma nem na selva, mas no pequeno cubículo escuro do confessionário real. A partir daí, eles não precisavam de exércitos. Podiam governar os reis que os comandavam. Imagine que você é um monarca. De quem tem mais medo? Do exército inimigo nos portões ou do único homem que conhece todos os seus segredos e sussurra conselhos no seu ouvido? Para os reis da Europa católica dos séculos 17 e 18, esta não era uma pergunta retórica. Tornou-se uma realidade cotidiana e, para muitos, um pesadelo. A Companhia de Jesus executou com brilhantismo a sua estratégia de se tornar indispensável, e nenhum papel era mais cobiçado ou poderoso do que o de confessor real, o homem que ouvia os pecados do rei, que absolvia a sua consciência culpada e que guiava a sua alma para a salvação, tinha um poder sobre ele que nenhuma rainha, ministro ou general poderia igualar. O confessionário deixou de ser um lugar de penitência para se tornar o principal centro de inteligência e influência política da Europa. Os jesuítas não se limitavam a ouvir, eles dirigiam o espetáculo por detrás da cortina. A lista de confessores jesuítas nas cortes europeias lê-se como um quem é quem do poder absoluto. Na França, o padre Coton era o confidente de Henrique IV, e o padre de La Chaise e o seu sucessor, Le Tellier, mantiveram o Rei Sol, Luís XIV, sob o seu controle espiritual durante décadas. Em Viena, os imperadores da Casa de Habsburgo raramente tomavam uma decisão importante sem consultar os seus conselheiros jesuítas. Em Madrid, em Lisboa, em Munique e em Varsóvia, o padrão repetia-se: um padre de vestes negras, membro de uma ordem com uma cadeia de comando internacional e lealdades secretas, tinha acesso diário e irrestrito ao homem mais poderoso do reino. Através da confissão, ele conhecia não apenas os segredos de Estado, mas também os medos, as ambições, as fraquezas e os desejos mais íntimos do soberano. Esta informação era ouro, e a Companhia de Jesus era a sua única casa da moeda. Os inimigos da ordem, e eram cada vez mais numerosos, acusavam os confessores jesuítas de usarem este conhecimento para os seus próprios fins. Alegavam que eles manipulavam os reis para que adotassem políticas favoráveis à companhia, como a concessão de terras e privilégios, a nomeação de aliados para cargos importantes e, acima de tudo, a perseguição implacável dos inimigos da ordem, fossem eles protestantes, jansenistas ou outros católicos que ousassem desafiar o seu poder. Sussurrava-se que um rei que desobedecesse ao seu confessor jesuíta poderia ver os seus pecados mais vergonhosos convenientemente vazados para a corte. Ou pior ainda, ser-lhe-ia negada a absolvição, uma sentença de condenação eterna aterrorizante para um monarca devoto. O poder espiritual tornou-se a mais eficaz das armas de chantagem política. Os sussurradores por trás do trono tinham de facto mais poder do que aqueles que nele se sentavam. As acusações tornaram-se mais sombrias. A ordem foi implicada em inúmeras conspirações e tentativas de regicídio. Na Inglaterra, a conspiração da pólvora de 1605, uma tentativa de fazer explodir o parlamento, e o rei protestante, Jaime I, teve jesuítas entre os seus alegados conspiradores. Em França, o assassinato de Henrique IV, em 1610, foi atribuído por muitos à influência de panfletos jesuítas que defendiam a doutrina do tiranicídio, a ideia de que era legítimo e até mesmo um dever religioso matar um governante
considerado um tirano ou um herege. Embora a prova direta do envolvimento oficial da ordem fosse difícil de obter, a sua reputação ficou manchada. Eles eram vistos como mestres da intriga, uma quinta coluna internacional disposta a recorrer a qualquer meio, incluindo o assassinato, para alcançar os seus objetivos. A sombra do jesuíta, com um punhal escondido sob o crucifixo, tornou-se uma imagem poderosa na propaganda anti-jesuítica. A situação atingiu um ponto de paranoia. Os ministros e os embaixadores sentiam que não podiam falar livremente nem mesmo nos conselhos de Estado, pois sabiam que tudo o que dissessem poderia chegar aos ouvidos do confessor do rei e, através dele, à central de inteligência da ordem em Roma. Os jesuítas foram acusados de gerir a sua própria política externa, muitas vezes em conflito com os interesses das nações que os acolhiam. Eram vistos não como súbditos leais da coroa, mas como agentes de uma potência estrangeira, uma teocracia sombria governada pelo Papa Negro. A tensão acumulou-se durante quase 2 séculos. Os monarcas da Europa, que se consideravam governantes por direito divino, começaram a perceber que tinham permitido que uma organização se infiltrasse tão profundamente no seu poder que já não sabiam quem realmente governava. A paciência estava a esgotar-se, uma tempestade estava a formar-se, uma tempestade que ameaçava varrer a Companhia de Jesus da face da terra. O acerto de contas estava próximo. A acumulação de poder, riqueza e influência pelos jesuítas acabou por gerar uma reação violenta. No meio do século XVIII, a era do Iluminismo, os ventos da mudança sopravam por toda a Europa. Filósofos como Voltaire defendiam a razão, a tolerância e o fim do poder da Igreja sobre o Estado. Os monarcas, agora imbuídos da ideia de despotismo esclarecido, queriam um controle absoluto sobre os seus reinos, sem a interferência de uma ordem religiosa internacional. A Companhia de Jesus, com a sua defesa intransigente do poder papal, a sua imensa riqueza e a sua reputação de intriga, tornou-se o alvo perfeito. Eles eram o símbolo de tudo o que os novos tempos queriam destruir. A caça aos jesuítas estava prestes a começar, e seria uma operação coordenada, implacável e pan-europeia. Pela primeira vez, os caçadores tornaram-se à caça. A primeira peça de dominó a cair foi em Portugal, no ano de 1759. O poderoso primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, um déspota esclarecido e inimigo declarado da ordem, usou uma tentativa de assassinato do rei como pretexto. Sem provas conclusivas, ele acusou os jesuítas de estarem por detrás da conspiração. Seguiu-se uma repressão brutal. Os principais membros da ordem foram presos e executados. Milhares de jesuítas foram sumariamente deportados para os estados papais, amontoados em navios e abandonados nas costas italianas. As suas imensas propriedades, escolas e empresas em Portugal e no seu império colonial, incluindo o Brasil, foram confiscadas pela coroa. O golpe de Pombal foi um choque para a Europa e um sinal para os outros monarcas. A companhia, que parecia intocável, era, afinal, vulnerável. A temporada de caça estava oficialmente aberta. O exemplo português foi rapidamente seguido. Em França, a ordem já estava sob ataque dos seus inimigos no Parlamento de Paris e dos jansenistas. Um escândalo financeiro envolvendo a falência de uma empresa jesuíta na Martinica deu o pretexto legal. Em 1764, a Companhia de Jesus foi banida do Reino de França. As suas escolas foram fechadas e os seus bens confiscados. A seguir veio a Espanha, em 1767. Numa operação secreta e perfeitamente sincronizada, o rei Carlos III ordenou a prisão e a expulsão de todos os jesuítas de Espanha
e do seu vasto império americano e asiático. Numa única noite, 6.000 jesuítas foram arrancados das suas casas e postos a bordo de navios. O mesmo destino abateu-se sobre eles em Nápoles, Parma e Malta. As cortes católicas da Europa, que durante séculos tinham competido entre si, uniram-se num objetivo comum: a erradicação total da Companhia de Jesus. A pressão agora concentrou-se sobre o único homem que podia dar o golpe de misericórdia, o Papa. As cortes borbônicas de França, Espanha e Nápoles deram um ultimato ao Vaticano: ou o Papa suprimia a ordem em todo o mundo, ou a Igreja enfrentaria um cisma com a possível criação de igrejas nacionais independentes de Roma. O Papa Clemente XIII resistiu, mas a sua morte abriu caminho para um conclave que se tornou um campo de batalha. O principal ponto da agenda era a eleição de um papa que estivesse disposto a sacrificar os jesuítas para salvar a unidade da igreja. O cardeal Lorenzo Ganganelli, que se acredita ter feito uma promessa secreta aos embaixadores borbônicos, foi eleito e tomou o nome de Clemente XIV. Durante 4 anos, ele hesitou, atormentado pela decisão. Sabia que dissolver a ordem que tinha sido a defensora mais leal do papado seria um ato de traição histórica, mas a pressão era insuportável. Finalmente, a 21 de julho de 1773, Clemente XIV assinou a bula Dominus Ace Redemptor. O documento decretava a supressão, extinção e abolição perpétua da Companhia de Jesus. A organização mais poderosa, rica e temida do mundo católico foi dissolvida por um traço de pena. O seu superior geral, Lorenzo Ricci, foi preso no castelo de Santo Ângelo, em Roma, onde morreu 2 anos depois, protestando a sua inocência. A organização que tinha moldado a política, a religião e a educação por mais de 200 anos tinha sido oficialmente destruída. Os seus inimigos celebraram. Os monarcas respiraram de alívio. O mundo acreditou que a história dos jesuítas tinha chegado ao fim. Mas foi um ponto final ou umas reticências. Uma organização construída sobre o segredo e a disciplina não desaparece simplesmente porque um papa assinou um pedaço de papel. A serpente não tinha sido morta. Tinha apenas largado a sua pele e escondido-se nas sombras, à espera do momento certo para atacar novamente. A supressão da ordem foi um evento cataclísmico. Foi uma vitória dos reis sobre a Igreja ou um ato necessário para salvar o próprio catolicismo da sua guarda pretoriana fora de controle. O que você pensa? A destruição da ordem foi um ato de justiça dos reis ou uma traição do Papa? Dê a sua opinião nos comentários. Destruída no papel, a Companhia de Jesus recusou-se a morrer na realidade. Uma organização com uma rede global, imensos recursos, muitos dos quais convenientemente escondidos antes do confisco, e membros cuja lealdade à ordem transcendia a obediência a reis ou mesmo a papas, não podia ser erradicada com um decreto. A supressão oficial marcou o início de um novo capítulo na sua história. O período da Ordem Fantasma. Durante 41 anos, os jesuítas operaram na clandestinidade, como uma rede de espionagem desmantelada que continua as suas operações a partir de células secretas. Eles encontraram refúgio nos lugares mais inesperados, provando que a sua capacidade de adaptação e sobrevivência era a sua maior arma. O mundo pensava que tinha vencido, mas a ordem simplesmente mudou de tática, transformando-se de um exército visível numa conspiração invisível, o que a tornou, para muitos, ainda mais assustadora. O paradoxo da sobrevivência jesuíta é que os seus protetores não foram os monarcas católicos, mas sim os governantes que o Vaticano considerava hereges ou cismáticos. Na Prússia, o rei protestante Frederico, o Grande,
um déspota esclarecido e cínico, recusou-se a promulgar a bula papal. Por quê? Por puro pragmatismo. Ele via os jesuítas como os melhores educadores do seu reino e não tinha qualquer intenção de desmantelar o eficiente sistema escolar da Silésia que tinha acabado de conquistar. Com uma ironia deliciosa, Frederico, um amigo de Voltaire e um crítico feroz da Igreja, tornou-se o protetor dos soldados de choque do Papa. A ordem, formalmente extinta, continuou a existir e a operar as suas escolas sob a proteção de um rei luterano. A educação, a arma que tinham usado para conquistar a Europa católica, tornou-se o seu escudo no exílio protestante. Ainda mais surpreendente foi o que aconteceu na Rússia. A imperatriz Catarina, a Grande, uma ortodoxa alemã, no trono dos czares, também se recusou a dissolver a ordem. Tal como Frederico, ela valorizava as suas escolas e a sua influência civilizadora sobre a nobreza polaca nos territórios que tinha anexado recentemente. Com a aprovação tácita de Catarina, os jesuítas na Rússia não só sobreviveram, como mantiveram a sua estrutura organizacional intacta. Eles elegeram um vigário-geral que governava a ordem a partir da Rússia, mantendo uma comunicação secreta com os ex-jesuítas espalhados pelo resto do mundo. A Rússia ortodoxa tornou-se a sede não oficial da Companhia de Jesus, o quartel-general da Ordem Fantasma. Era uma reviravolta histórica de proporções épicas. A vanguarda da Contra-Reforma Católica sobrevivia sob a asa de uma imperatriz ortodoxa que se correspondia com os filósofos iluministas. Enquanto a estrutura formal da ordem sobrevivia no exílio, no resto da Europa, os ex-jesuítas adaptavam-se. Alguns tornaram-se padres diocesanos, outros professores particulares, bibliotecários, cientistas, mas muitos mantiveram os laços uns com os outros, formando sociedades secretas, mantendo uma vasta correspondência codificada e esperando pacientemente pelo dia da restauração. Foi neste período que as lendas sobre os jesuítas atingiram o seu auge. Teorias da conspiração floresceram. Falava-se do tesouro perdido dos jesuítas, de vastas fortunas em ouro e joias escondidas em túneis secretos antes da supressão, à espera de financiar o seu regresso ao poder. Foram acusados de estarem por detrás da Revolução Francesa, de se terem infiltrado na maçonaria e noutras sociedades secretas, como os Illuminati da Baviera, para desestabilizar os reinos que os tinham traído e se vingarem da monarquia francesa. O jesuíta deixou de ser apenas um intrigante de corte, tornou-se o mestre de marionetes invisível, o arquiteto secreto da desordem mundial. Este período de clandestinidade forçou a ordem a evoluir. Eles aprenderam a operar sem o apoio oficial do poder, a confiar em redes informais, a usar o segredo não apenas como uma ferramenta, mas como um modo de vida. Tornaram-se mestres da dissimulação. Um ex-jesuíta podia ser o humilde tutor dos filhos de um duque, mas na realidade era um nó numa rede de inteligência que se estendia por todo o continente. A supressão destinada a destruí-los pode, paradoxalmente, tê-los tornado mais perigosos. Ao remover a sua estrutura visível, os seus inimigos tinham transformado um exército em campo aberto numa guerrilha que se movia nas sombras da sociedade. A memória da sua queda, a humilhação da supressão e o martírio do seu último general na prisão tornaram-se uma poderosa lenda fundadora para a ordem restaurada. Eles não esqueceram quem eram os seus inimigos e estavam a planear uma vingança que não seria apenas política, mas histórica. A Europa estava em chamas. As guerras napoleônicas tinham redesenhado o mapa do continente, varrido as antigas monarquias e deixado um rastro de caos e incerteza.
A Revolução Francesa tinha tentado destronar não apenas os reis, mas o próprio Deus. Neste mundo, virado do avesso, a Igreja Católica, humilhada e despojada, procurava desesperadamente uma forma de restaurar a sua autoridade, e no meio da desordem, lembrou-se da sua arma mais eficaz e controversa. Os velhos inimigos da ordem, as monarquias borbônicas, tinham sido decapitados ou enfraquecidos. Surgiram novos inimigos, muito mais aterradores: o liberalismo, o nacionalismo, o ateísmo. Para combater estes novos demônios, o Papa precisava novamente dos seus melhores soldados. A Ordem Fantasma estava prestes a regressar dos mortos, e o mundo iria descobrir que o exílio não a tinha enfraquecido, mas sim temperado o seu aço. O Papa Negro estava de volta ao jogo. No dia 7 de agosto de 1814, enquanto Napoleão estava no seu primeiro exílio na ilha de Elba, o Papa Pio VII, ele próprio, um ex-prisioneiro do imperador francês, emitiu a bula Sollicitudo Omnium Ecclesiarum. O documento restaurava oficialmente a Companhia de Jesus em todo o mundo. Foi um regresso triunfal. Os jesuítas saíram das sombras, aclamados por muitos como heróis que tinham sofrido injustamente e cuja restauração era um sinal da recuperação da Igreja. Eles recuperaram algumas das suas antigas propriedades e começaram a reabrir os seus colégios, mas nem eles nem o mundo eram os mesmos. A ordem que regressou era mais dura, mais reacionária e mais consciente do poder dos seus inimigos. A sua missão já não era converter os protestantes ou aconselhar reis católicos. A sua nova guerra era uma guerra ideológica total contra as forças da modernidade. O século XIX tornou-se o novo campo de batalha dos jesuítas. Eles colocaram-se na vanguarda do movimento ultramontano, a facção da Igreja que defendia o poder absoluto do Papa sobre todas as questões de fé, moral e até mesmo política. Eles combateram o liberalismo, que defendia a separação entre a Igreja e o Estado e a liberdade de consciência, como o maior dos males. Fundaram novas revistas, como La Civiltà Cattolica, em Itália, que se tornou o porta-voz não oficial do Vaticano e um baluarte do pensamento conservador. Os seus teólogos foram os principais arquitetos de novas doutrinas, como a Imaculada Conceição e, acima de tudo, a infalibilidade papal, proclamada no Concílio Vaticano I em 1870. Esta doutrina foi a vingança final dos jesuítas. O poder do Papa, que um dia os tinha dissolvido, era agora declarado infalível em grande parte graças aos seus esforços. Eles tinham se assegurado de que o erro de Clemente XIV nunca mais se repetiria. O mito do Papa Negro regressou com mais força do que nunca. O superior-geral da Ordem, agora residente em Roma, perto do Vaticano, era visto pelos liberais, nacionalistas e anticlericais como o cérebro por detrás da política reacionária da Santa Sé. O Papa Branco, o próprio pontífice, era frequentemente retratado em caricaturas como uma marioneta nas mãos do seu sinistro general jesuíta. Foram acusados de tudo. Na Itália, opuseram-se ferozmente à unificação do país, defendendo o poder temporal do Papa sobre os estados papais. Na Alemanha, a sua oposição a Bismarck durante a Kulturkampf, a luta cultural, levou a que fossem novamente expulsos. Em França, foram responsabilizados pela queda da monarquia e pelo advento da República Laica. Em toda a parte, a figura do jesuíta tornou-se sinônimo de conspiração antimoderna e antinacional. Mas eles adaptaram-se. Se o mundo estava a mudar, eles também mudariam as suas táticas. Continuaram a focar-se na educação da elite, fundando novas e prestigiadas universidades, especialmente nos Estados Unidos, como Georgetown e Boston College, que se tornariam centros de poder
e influência no novo centro do mundo. Eles perceberam o poder da imprensa e tornaram-se mestres da apologética e da polêmica. E à medida que o século avançava, eles começaram a voltar-se para uma nova arena, a questão social. Enquanto alguns jesuítas continuavam a defender a aliança do trono e do altar, outros começaram a interessar-se pelos problemas da classe trabalhadora, nascida da Revolução Industrial, prenunciando um papel futuro que os colocaria, surpreendentemente, ao lado dos revolucionários. A ordem, fiel à sua natureza, estava a jogar em múltiplos tabuleiros simultaneamente. A sua vingança foi subtil, mas completa. As monarquias borbônicas que tinham engendrado a sua queda foram varridas pela história. A filosofia iluminista que os tinha condenado foi, aos seus olhos, a causa do caos sangrento da Revolução Francesa. Eles tinham sobrevivido a todos os seus inimigos, tinham regressado ao centro do poder e ajudado a moldar uma igreja mais forte, mais centralizada e mais desafiadora do mundo moderno do que nunca. Mas o jogo ainda não tinha terminado. O século XX traria novas guerras, novas ideologias e novos desafios. A ordem teria de enfrentar o comunismo, o fascismo e 2 guerras mundiais. As suas operações tornar-se-iam ainda mais secretas, as suas alianças ainda mais surpreendentes, e no final do caminho esperava-os o prêmio final, a conclusão lógica de um plano de 500 anos que ninguém, nem mesmo os seus maiores inimigos, poderia ter previsto. O século XX foi uma era de cataclismos, e os jesuítas, como sempre, estiveram no centro da tempestade. Com a sua rede internacional incomparável, a sua disciplina e os seus conhecimentos linguísticos tornaram-se ativos valiosos para os serviços de inteligência de todas as grandes potências. Durante a Segunda Guerra Mundial, a história torna-se turva e perigosa, enquanto alguns jesuítas, como o padre Alfred Delp, foram executados por se oporem ao regime nazi, outros foram acusados de colaboração, ou, no mínimo, de um silêncio cúmplice. O próprio Vaticano, durante a guerra, operava uma rede de informações onde os jesuítas desempenhavam um papel fundamental, recolhendo dados de ambos os lados do conflito. A sua lealdade, como sempre, parecia ser a uma entidade que transcendia as nações, a própria Igreja e, dentro dela, a Companhia. A guerra secular era apenas um teatro de operações na sua guerra espiritual e política de longo prazo. Com o advento da Guerra Fria, o mundo dividiu-se em 2, e mais uma vez, os jesuítas encontraram-se a lutar em múltiplas frentes. Nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, muitos eram vistos como os capelães intelectuais do anticomunismo, defendendo a democracia cristã e a aliança ocidental. Mas na América Latina, um fenômeno surpreendente e controverso surgiu, em grande parte das fileiras da ordem: a teologia da libertação. Jesuítas como Juan Luís II e João Sobrino começaram a reinterpretar o Evangelho através das lentes da análise marxista da luta de classes. Eles argumentavam que a Igreja não devia aliar-se aos ricos e poderosos, mas sim aos pobres e oprimidos na sua luta revolucionária. Cristo era retratado não apenas como um salvador espiritual, mas como um libertador político. Esta teologia incendiária colocou os jesuítas em conflito direto com as ditaduras de direita apoiadas pelos Estados Unidos e, escandalosamente, com o próprio Vaticano, sob o Papa João Paulo II, que via a teologia da libertação como uma perigosa infiltração marxista. A ordem estava em guerra consigo mesma. Enquanto um jesuíta em Washington podia estar a aconselhar a CIA, seu irmão de ordem em El Salvador podia estar a dar apoio a guerrilheiros marxistas. Em 1989,
o assassinato de 6 padres jesuítas e das suas 2 colaboradoras na Universidade da América Central, em El Salvador, por um esquadrão da morte, treinado pelos IUA, chocou o mundo e mostrou o preço mortal deste compromisso. A ordem, fiel ao seu legado de flexibilidade, parecia conter dentro de si todas as contradições do século. Eram conservadores e radicais, místicos e ativistas políticos, conselheiros de presidentes e de revolucionários. O que parecia uma contradição para o mundo exterior era, talvez, apenas a manifestação da sua estratégia central: estar presente e influente em todos os lados de todos os conflitos, adaptando-se a qualquer ideologia para garantir a sua sobrevivência e relevância. Eles não apostavam num cavalo, apostavam em toda a corrida. E então, depois de séculos a mover as peças nos bastidores, depois de colocar os seus homens como confessores de reis, como educadores de elites, como conselheiros de presidentes, a ordem fez o seu movimento final e mais audacioso. No dia 13 de março de 2013, o fumo branco subiu da chaminé da Capela Sistina. O mundo prendeu a respiração para ouvir o nome do novo Papa. Quando o nome de Jorge Mário Bergoglio foi anunciado, seguido da revelação de que ele era um membro da Companhia de Jesus, um arcebispo jesuíta de Buenos Aires, um silêncio atordoado percorreu a Praça de São Pedro e as chancelarias do mundo. Pela primeira vez, em quase 500 anos de história, um jesuíta sentava-se no trono de São Pedro. O Papa Negro e o Papa Branco eram agora a mesma pessoa. Para muitos católicos, a eleição do Papa Francisco foi um sopro de ar fresco, um sinal de esperança, a chegada de um reformador que iria limpar a Igreja e aproximá-la dos pobres. Mas, para aqueles que conhecem a longa e sinuosa história da Companhia de Jesus, a eleição teve um significado diferente, mais profundo e talvez mais inquietante. Foi a conclusão de um plano de 500 anos, a fase final de uma operação em que a organização que sempre governou a partir das sombras finalmente colocou o seu próprio homem no trono principal, não para servir a Igreja, mas para a comandar. O voto de obediência ao Papa que os seus fundadores fizeram sempre continha uma ambiguidade. O que acontece quando o próprio Papa é um de vós, moldado pela mesma disciplina, treinado nos mesmos exercícios espirituais, leal à mesma missão de longo prazo? A fraude, se é que existiu, foi tão perfeita que o seu triunfo final foi aclamado como uma reforma. Eles não tomaram a fortaleza, foi-lhes entregue a chave, com aplausos. Então quem são eles? Soldados de Cristo ou os arquitetos da mais genial e paciente tomada de poder da história da humanidade? A resposta, talvez, esteja oculta à vista de todos, no rosto sorridente do primeiro Papa jesuíta. O jogo terminou, ou está apenas a começar.